Salve os irmãos da Santa Paz do Senhor Jesus. Vamos falar de um assunto neste momento sobre Jesus Cristo não teve honra na sua própria terra. Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, graça nós te damos, em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador, Senhor Espírito Santo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, falando da Tua Palavra, meditando, Senhor, sobre Tua Sagrada Palavra. Vem, Santo Espírito de Deus, usa-nos, ó Senhor, como Tua ferramenta. Vem, Santo Espírito de Deus, fala ao nosso coração, fala, Senhor, meu Deus, com quem que vê este vídeo. Pai, aquele que está procurando uma palavra, Senhor, que ele venha se saciar, Senhor, olhando este vídeo, em nome de Jesus Cristo, e encher e glorificar, Senhor, o Teu santo nome. Pai Santo, continua conosco, Pai. Enche-nos da Tua glória, da Tua graça, das Tuas misericórdias. Precisamos de Ti, Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Então, esta observação é profundamente verdadeira e está registrada nos Evangelhos. Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, enfrentou a rejeição mais dura exatamente no lugar onde era mais conhecido, sua terra natal, Nazaré. A passagem mais famosa, onde ele expressa isso, é a seguinte, com variações dos Evangelhos. Logicamente, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa, Mateus 13, 57. Vamos ver aqui o texto completo. 54. Mateus 13, 54. Chegando, aleluia, a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Aleluia. Nós sabemos que é poder de Deus. Aleluia. E este não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas, seus meios irmãos? E, aleluia, não estão entre nós todas as suas irmãs? Aleluia. Jesus tinha mais, acho que, se eu não me engano, mais 2 irmãs. E de onde ele veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Aleluia. Vamos ver aqui na Bíblia. Diz os comentários. Cristo não tinha somente 4 meio-irmãos, mas mais de 2 irmãs. Porque se fosse apenas 2, a palavra 2 estaria no lugar de todas. Aleluia. Então, Cristo não tinha somente 4 meio-irmãos, mas mais de 2 irmãs. Mais de 2 irmãs. Porque se fosse apenas 2, a palavra 2 estaria no lugar de todas. Aleluia. E aqui no 13:58, falando sobre que ele não fez muitas maravilhas por causa da sua incredulidade, não porque a incredulidade deles limitasse o poder de Deus, de Cristo, mas porque isso os impedia de trazer os enfermos para serem curados. Cristo não falhou em nenhum caso, em nenhum momento em que ele se dispôs a curar. Nem a incredulidade de um presente o incapacitaria de curar aqueles que o procuravam para isso. Muito pelo contrário, 20 vezes está escrito na Bíblia que ele curou todos e cada um. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Contexto da desonra em Nazaré. Ao retornar a Nazaré, Jesus ensinou na sinagoga e as pessoas ficaram maravilhadas com toda a sua sabedoria, seus milagres. No entanto, essa maravilha rapidamente se transformou em desconfiança, desprezo, por um motivo simples. Primeiro, aleluia, familiaridade excessiva. As pessoas de Nazaré conheciam como o filho do carpinteiro. Conhecia sua mãe, Maria, seus irmãos, irmãs. Para eles,
Ele era apenas o menino que cresceu aqui, que gerou um sentimento de familiaridade, que gerou desprezo de Jesus, por acharem que ele era somente filho de José e Maria. Aleluia. Mas sabemos que Cristo é filho de Deus e de Maria. Foco nas origens humanas. Um dos problemas da desonra. Foco nas origens humanas, que acabamos de falar um pouco. Eles se concentram na sua origem, na sua humildade, na sua família terrena, em vez de reconhecer o poder da autoridade divina que se manifestava nele. Sua incredulidade era a de quem pensa: de onde veio esta sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E a outra parte, aleluia, incredulidade e limitação do poder. O texto bíblico conclui, aleluia, que ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles, do povo. A falta de fé do povo limitou a manifestação do poder divino em seu reino. Aleluia. E a gente pode fazer um comentário aqui, que às vezes hoje também nós vemos isso também um pouco, que muitas vezes o milagre na vida da pessoa não se realiza por falta mesmo da fé, por falta mesmo da confiança em Deus, em Cristo. Então a pessoa, o seu milagre fica um tanto bloqueado por tudo isso, pela falta de fé e falta de confiança, dúvida, e entre outras coisas. Acontece hoje também, assim como aconteceu no passado também. Nós vemos um pouco disso, falta da fé, da crença em Jesus Cristo, que Ele pode fazer milagres, que Ele pode realizar maravilhas, mas falta a confiança, falta a fé, falta, aleluia, a visão do reino, a visão de Cristo, nosso Salvador, onde impede o milagre, onde impede a bênção, onde impede muitas coisas. O significado da rejeição, aleluia, o fato de Jesus não ter tido honra na sua própria terra é um evento com um significado profundo. Primeiro, condição de profeta. A frase de Jesus revela uma verdade comum na história. Aqueles que trazem uma mensagem de Deus são frequentemente rejeitados. Aleluia. Então, na condição de profeta, também Jesus revela uma verdade comum na história, que aqueles que trazem uma mensagem de Deus são frequentemente rejeitados por aqueles que deveriam acolhê-los, especialmente as pessoas que pensam conhecê-los bem e não conseguem ver além das suas origens. Aleluia. Então, onde há dúvida, a gente acha que é porque é um ser humano, porque é o filho do carpinteiro, porque é o filho do marceneiro, não é o Cláudio, mas não é o Paulo, não é o João. Mas como assim? As pessoas, como é que fala o termo? O preconceito, né? O preconceito, achar que nós temos um preconceito já estipulado, e a gente acha que porque é fulano, porque é ciclano, não pode haver alguma palavra de Deus, alguma revelação do Senhor, não pode haver algo de Deus em uma pessoa, em um ser humano, desde que, mesmo que seja um carpinteiro, mesmo que seja uma pessoa humilde, simples, é a senhorinha lá do coque, é a dona Maria, é a dona Joana, e por aí vai. Não é a dona Joana, lavadeira, mas como assim? Mas quando ela ora, o poder cai, quando ela ora, tem milagre. Então, mais ou menos para a gente entender esse significado aqui desse texto,
para a gente ter um pouco de noção, abrir nossa mente, que esse preconceito que a gente tem em relação a algumas pessoas, a gente simplesmente só se afasta de Deus e não traz a bênção para nossas vidas. A gente tem que acreditar que se é uma pessoa que tem fé, uma pessoa honesta, uma pessoa que busca a presença de Deus, aleluia, pode sim ser usado por Deus, e nós devemos ouvir e julgar se realmente é de Deus, se não é, e deixar os nossos preconceitos de lado. Então, essas pessoas, né, que deveriam acolhê-los, especialmente as pessoas que pensam conhecê-los bem, até da sua família, não conseguem ver além das suas origens. Mas Deus nos honra, isso é que importa. Basta a gente fazer a nossa parte. O obstáculo da incredulidade, a história de Nazaré, aleluia, serve como um alerta para que a incredulidade, como eu acabei de falar, e o preconceito podem fechar o coração, impedir que a pessoa receba as bênçãos e o poder de Deus. Aleluia. Outro item: humilhação que precede a glória. Essa rejeição faz parte do caminho de humilhação que Jesus voluntariamente trilhou, aleluia, culminando na cruz, antes de ser exaltado e receber toda a honra e glória no céu e na terra, para que a palavra fosse cumprida. Graças a Deus. Deus nos deu a condição, aleluia, Jesus, de estarmos, aleluia, em condições, os nossos pecados perdoados, de estarmos junto com Ele, glorificando o seu santo nome e realizando a sua obra aqui na terra. E um dia, com certeza, estarmos com Ele na glória. Mas devemos fazer a nossa parte. Portanto, a falta de honra que Jesus experimentou em Nazaré é um testemunho da humanidade limitada e da incredulidade do povo, que não foi capaz de reconhecer o divino manifestado na simplicidade do carpinteiro de Nazaré. Graças a Deus. Graças a Deus. O resumo desse texto, a gente está refletindo que, aleluia, Jesus, que fala, é comentado em Mateus, no capítulo 13, 54, a partir do 54. Mateus 13, 54. Aleluia. E demais evangelhos tem, em Marcos tem também. Aleluia. Mas vamos refletir que a falta de honra que Jesus experimentou em Nazaré é devida à humanidade limitada e à incredulidade. Como eu já comentei um pouco, aqui estamos falando de Jesus, não tem comparação, mas às vezes a gente vê um homem ou uma mulher de Deus que ora, que intercede, que muitas vezes foi usado por Deus, que operou milagres através do nome de Jesus Cristo, e nós às vezes ficamos incrédulos, às vezes debochamos que não é possível que fulano ou ciclano realizou esse milagre através dessa oração, não é possível que algumas pessoas são usadas por Deus. E nós vemos que, assim como no passado, onde o pensamento do ser humano era limitado, não tinha o conhecimento que Cristo, o reconhecimento que Cristo era o Filho de Deus, aleluia, que estava aqui cumprindo a palavra sagrada e veio para nos salvar, para que os nossos pecados fossem entregues na cruz do Calvário. E a incredulidade das pessoas que não creem no nome de Jesus, não creiam na época que Jesus apesar de ser filho de Maria,
realizava milagres, maravilhas e não entendiam esse processo. Não entendiam quem é aquele homem que, simples, humilde, manso, que realizava milagres e maravilhas e às vezes muitos incrédulos também não acreditavam que havia curado ou que havia realizado algo extraordinário na vida de alguém. Então, devido à humanidade ter uma limitação, pensamento raso, ter a sua incredulidade no coração, então nós pedimos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, aleluia, que o Espírito Santo de Deus venha abrir a nossa mente, nossos pensamentos, para que a gente venha realmente, aleluia, adorar a Cristo como Ele verdadeiramente deve ser adorado, aleluia, glorificar e exaltar o seu santo nome, que Ele é glorioso, é poderoso para realizar milagres, maravilhas no meio do seu povo, aleluia, no nosso meio. Ele usa, sim, homens e mulheres de Deus, que no nome de Jesus Cristo, aleluia, intercede pelo povo, pelo doente, pelo que está precisando de libertação. O nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, usa quem Ele quer, porque Ele conhece quem são os seus. Ele conhece quem realmente se humilha, Ele reconhece quem realmente está em obediência, está na posição para ser usado por Deus. Vamos abrir a nossa mentalidade, confiar mais em Deus e buscar a presença de Deus e honrando sim Jesus todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, procurar honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, adorar o Senhor Jesus, apesar que, aleluia, o Senhor se entristeceu que na sua própria cidade Ele não foi honrado, na sua própria cidade, aleluia, o povo não tinha capacidade de crer que um homem simples, que um homem humilde, que um homem manso, aleluia, era o Rei, era o Senhor, era Deus aqui na terra, aleluia, que veio para salvar a humanidade, que veio para nos salvar, que veio para trazer a remissão dos nossos pecados, que veio trazer a paz, que veio trazer, aleluia, a nova aliança com o ser humano. Veio em nome de Jesus rasgar o véu para que pudéssemos ter acesso, aleluia, ao divino, ao Senhor Jesus, ao Senhor, aleluia, todo-poderoso, que possamos nos curar todos os dias, aleluia, tentando, aleluia, todos os dias, a cada dia uma nova luta, a cada dia uma nova batalha. Todos os dias precisamos estar buscando a presença de Deus, derrubando as muralhas, derrubando todas as dificuldades, derrubando todos aqueles que tentam tirar a nossa fé, aleluia, em pensamento, em oração, aleluia. Nós não vamos agredir ninguém, nós não vamos ofender ninguém, nós vamos batalhar na oração, na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos honrar ao Senhor, vamos ser ferramentas úteis na obra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos humilhar para Jesus Cristo, vamos humilhar perante a sua autoridade e o seu poder, para que Ele venha nos honrar e sejamos usados para que o seu nome seja cada vez mais glorificado e exaltado nesta terra. Que eu diminua, como já disse, e que a glória do Senhor Jesus Cristo cresça cada vez mais em nós. Aleluia. Graças a Deus. E que a glória do Senhor cresça eternamente. E que Cristo cresça cada vez mais no nosso coração. Que Cristo cada vez mais cresça na nossa mente, para que possamos cada vez mais estar alimentados, fortalecidos, renovados pelo poder de Deus, pela graça e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço nesta noite, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Continua na paz do Senhor Jesus e na sua graça, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade de estar falando da palavra de Deus mais uma vez. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.